Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Por que Jesus nasceu naquela época e naquela nação? Jesus Cristo era o herdeiro do trono de Davi? Por que o Pai Celestial escolheu esta Maria para ser a mãe terrena de Jesus Cristo? Jesus Cristo teria que ter pais modelo de integridade? Por que José foi escolhido como pai adotivo? Adoramos ou respeitamos Maria como mãe de Jesus? O nascimento de Jesus Cristo era uma opção ao plano de salvação? De que forma o nascimento de Jesus Cristo seria satisfatório para a justiça? Somos obedientes cegamente? Como um espelho pode retratar o nosso legado? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Então, como nós já vimos na primeira parte dessa aula dessa semana, nós estamos falando sobre essa data especial do Natal e lembrando, da importância do nascimento de Cristo e também o propósito maior do nascimento de Jesus Cristo. Apenas lembrando aqueles que ainda não se inscreveram nesse canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria também, por favor. Então, agora nós vamos ver, em continuação da primeira parte, onde foi anunciado, e nós vimos durante o Velho Testamento, que nós estamos estudando, foi anunciado por vários profetas, e mais de uma forma clara, pelo profeta Isaías, e onde ele diz, porque nasceu um menino, e a razão, e o que ele seria. Então, dessa escritura de Isaías 9:6, onde foi anunciado, que nasceria, nós vimos lá Nefe, então, conhecendo o Espírito, ensinando para ele sobre a condescendência de Deus e o propósito maior do nascimento. Então isso nos ensina que tais detalhes específicos sobre Maria não poderiam ser conhecidos tanto tempo antes, a menos que tivesse sido designada para esse chamado na vida pré-mortal. Então, como nós vimos já desde o plano de salvação, Maria já tinha sido escolhida para ser a mãe terrena de Jesus Cristo. Existe ainda outra circunstância ligada à escolha dos pais mortais do Senhor. Ele deveria nascer da família de Davi, ser herdeiro do trono de Davi. Assim ele seria literalmente o rei dos judeus, pela própria lei deles. Isaías toca nesse ponto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haveria fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. Assim, Jesus, embora não sendo descendente direto de José, dele herdou a condição legal de filho de Davi. Naquela época, os judeus eram governados por Roma, que não reconhecia os direitos da família real de Davi. Herodes, por exemplo, o rei dos judeus, por imposição dos romanos, nem sequer era israelita. Fosse Judá uma nação livre e independente, governada pelo soberano José, o carpinteiro, o pai adotivo de Cristo, teria sido coroado rei, e o sucessor legal ao trono seria então Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso nós vemos em Jesus o Cristo. Conforme observou L. de Bruce McConkie no Conselho dos 12, assim como existe um único Cristo, há uma só Maria. E da mesma forma que o Pai escolheu
o mais nobre e justo de todos os seus filhos espirituais para vir à mortalidade, como seu unigênito na carne, assim podemos concluir seguramente que ele escolheu a mais digna espiritualmente dotada de suas filhas espirituais para ser a mãe mortal do seu filho eterno. Então, isso é uma coisa, a doutrina, né, que nós temos que entender, né? Não foi por acaso, não aconteceu por acaso isso, mas foi escolhido pelo Senhor, pelo nosso Pai Celestial. Nós vamos ver aqui também a importância dos pais que foram escolhidos pelo Pai Celestial para serem os pais na terra de Cristo, onde eles deveriam educar Cristo, ensinar Cristo como criança. Então nós vamos ver, embora fosse Jesus literal de Deus, filho literal de Deus, quando criancinha ele necessitou ser ensinado e cuidado como outras crianças. Isso aconteceu porque ao nascer sua memória foi obscurecida por um véu que lhe tirou temporariamente a lembrança de sua existência pré-mortal. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria na juventude. Doutrina e Convênios indica que na carne, a princípio, ele não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. Então nós vamos lembrar, e talvez muitas pessoas às vezes façam essa pergunta, né? Se Jesus Cristo também passou pelo véu do esquecimento. Então a doutrina é que sim, ele passou. Nós vamos ver isso no livro de Jesus Cristo, né? E essa também é a posição adotada pelo James e Talmage. Sobre sua mente havia descido o véu do esquecimento, comum a todos os que nascem na terra, pelo qual é apagada a lembrança de uma existência anterior. O presidente J. Reuben Clark também abordou esse conceito. E este fato só aumentaria a responsabilidade de Maria e José. Enquanto a José, nós falamos um pouco já de Maria, né, e a escolha do pai, do nosso pai, para quem iria ser a mãe, ou iria gerar Cristo, né, fisicamente. E quanto ao pai? Que tipo de pessoa o Pai Celestial escolheria para esposo de Maria e guardião e modelo terreno para Jesus? As Escrituras não se mostram totalmente omissas, embora sejam poucas as referências diretas. Como o pai cabe ensinar princípios corretos por preceito e exemplo, e ser um conselheiro, podemos concluir que nosso Pai Celestial teve todo o cuidado na escolha de José também. Que ele era espiritualmente sensível e de boa índole. Podemos deduzir das Escrituras que ele mostrava-se suscetível à diretriz divina através da ministração de anjos e de sonhos. O ano que vem nós vamos estudar o Novo Testamento, nós vamos entender isso em detalhes, mas estudando essa escritura de Mateus, capítulo 1, 2 e os versículos, nós vamos entender que José era um homem e ele tinha que escolher, porque nós vamos aprender isso. Maria apareceu grávida, né? E ele sabia que não era o filho dele, né? Porque eles não tinham tido nenhum relacionamento. Então, ele tinha que ser alguém, né? Assim, muito, muito sensível ao espírito para entender, né? E o anjo apareceu para ele explicando também. Então ele não desejava causar embaraço a Maria e não queria infamar ela, né? Além disso, esperaríamos encontrar nele, né, certas qualidades morais, intelectuais, sociais condizentes com esse importante encargo como o pai adotivo de Cristo aqui na Terra, né? Então fica claro para nós, tanto Maria quanto José foram os pais escolhidos pelo Pai Celestial, especialmente para terem essa responsabilidade de cuidar de Jesus Cristo quando ele nascesse, né, como criança, educação e tudo mais. Vamos recordar que Maria, né, ela foi avisada que seria mãe, né, de Jesus Cristo, né? E vamos ver o que aconteceu e a grandeza dessa mulher. E aí nós vamos entender a razão porque o Pai Celestial escolheu essa Maria, ela, né? Então Maria,
Ela está entre as mais dignas e nobres mulheres. É a mais privilegiada de todas as mães, embora não seja sua representante. É um exemplo para todas elas. E se atentarmos bem, ainda conseguimos ouvir o eco daquelas palavras do anjo, quando o anjo apareceu para ela. Salve, agraciada, bendita tu entre as mulheres. E igualmente poderemos ouvir a exclamação, da própria Maria, que ela disse em Lucas 1, 46 e 48. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Então, ainda assim, num chamado desse, especial, a Maria se colocou aqui com essas palavras em Lucas 1, a humildade dela, porque ela poderia muito bem, talvez, elevar o pensamento e dizer, olha, eu fui escolhida para gerar o nosso Cristo, o Salvador do mundo, Mas ela se colocou na humildade de que Deus escolheu ela e que ela iria, claro, e fez, e a gente sabe que ela fez o melhor, como mãe de Jesus Cristo. E a mãe do corpo, terreno. E aí, então, sobre Maria e José ainda, a significância de seu nascimento mortal, de Cristo, era muito mais incisiva do que muitas vezes imaginamos. Não se constituía numa circunstância experimental, tampouco um evento optativo no plano de salvação. Então nós temos que entender que o nascimento de Jesus Cristo não foi algo assim, vamos fazer, que Deus decidiu. Isso já fazia parte do plano de salvação. E nós já sabíamos disso, embora também passamos pelo véu e esquecemos, mas por revelação os profetas ensinaram, desde Adão, que nós estamos estudando o Velho Testamento, o Novo e as revelações modernas, nós na verdade sabemos que isso não foi algo experimental ou um evento optativo, mas foi essencial, faz parte do plano de salvação. A vinda ao mundo do Senhor Jesus Cristo, parte divina e parte mortal, filho de Maria e unigênito do Pai, era uma necessidade absoluta. Não havia outro meio de salvar o gênero humano. E aí nós vamos entender melhor por que não haveria outro meio. Por que Cristo era o único que poderia realmente nos resgatar pelo grande sacrifício expiatório. E somente o próprio Senhor era capaz de realizar a redenção, vindo para a mortalidade, participando da natureza do homem, vivendo uma vida sem mácula, expiando com o próprio sangue os pecados dos homens, morrendo e ressurgindo dentre os mortos com seu corpo físico. A justiça eterna não admitiria, e é isso que nós vamos ver agora na próxima escritura, que a justiça eterna não admitiria outro meio sem esse procedimento e esse Redentor. Todas as pessoas assim que morressem tornar-se-iam demônios, anjos de um demônio, para serem afastados da presença de nosso Deus, permanecendo com o pai das mentiras em miséria como ele, como nós aprendemos segundo Nef 9:9, se não acontecesse a expiação. Por isso então eu os convido agora a abrir no livro de Alma, capítulo 34. A partir do versículo 8, então, nós vamos ver e entender melhor, de uma visão mais ampliada, da importância, porque normalmente, como nós falamos no primeiro vídeo, a gente sabe que o Natal é comemorado, é uma data mundialmente comemorada, e nós também comemoramos, relembrando o nascimento de Jesus Cristo, embora nós realmente sabemos que não é a data oficial de nascimento de Jesus Cristo. Mas, como é uma comemoração mundial, nós então nessa data também relembramos o nascimento de Cristo. Mas não somente uma criança nasceu e é o Filho de Deus, mas aí se nós formos entender e buscar entender o propósito maior disso,
dentro de um plano de salvação, desde o início da pré-existência até esse momento, então nós vamos ver a grande importância disso tudo e que tudo está se cumprindo de acordo com o plano, né? Então há um propósito. Então, lá no capítulo 34 de Alma, a partir do versículo 8, ele diz: E agora, eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens, para tomar sobre si as transgressões de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Né? Então já fazia parte do plano, né? E não seria, né, diferente. Olha só agora no versículo 9, uma coisa importante, que ele diz lá logo no início: porque, pois é necessário que haja uma expiação. Por isso da importância de nós entendermos o nascimento de Cristo, e o propósito maior era esse, que era necessário que houvesse uma expiação, porque o Senhor sabia que haveria transgressão de Adão e Eva, que eles seriam expulsos da presença de Deus, do jardim do Éden, que eles teriam que ser resgatados pela transgressão. E a única forma de fazer isso era a expiação de Jesus Cristo. Agora, por que teria que ser a expiação do Filho unigênito do Pai? Então ele diz lá no 9: pois é necessário que haja uma expiação, porque ele, de acordo com o grande plano do Deus eterno, que é o plano de salvação, deverá haver uma expiação. Do contrário, se não houvesse a expiação, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados, todos estão decaídos e perdidos, e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. Então, por isso da importância, o ponto central da doutrina de Cristo é a expiação. E claro que, no contexto, então, a importância dele ter nascido, ele ter sido cuidado por pais designados especialmente pelo Pai Celestial, ele cresceu de graça em graça, ele mostrou pelo exemplo que é possível você viver sem pecado, sem pecar, né? Então, a importância dele, né? No versículo 10, então, para nós podermos entender, por isso que no finalzinho que nós vimos aqui, que a justiça eterna não admitiria outra pessoa, outro meio para nos resgatar. Lembra da balança misericórdia e justiça? Inclusive tem um vídeo especificamente sobre isso que nós já falamos. Quem quiser assistir, eu convido, quem já assistiu ou não, mas que possa rever, intitulado Justiça e Misericórdia. Então, nesse vídeo, detalhadamente, eu explico, até com um exemplo lá da balança, né? A justiça e a misericórdia, o que cada papel representa aqui. Lembrando que a justiça também é a lei do próprio Cristo, então ele não vai burlar a lei ou a justiça para poder realmente ser mais misericordioso, né? E a misericórdia, ela está interligada, ou ela está, na verdade, sujeita ao arrependimento, né? Da pessoa se arrepende, então ela tem o benefício. Então, da importância dos pais que foram escolhidos também, nós temos um vídeo que nós já passamos, e eu recomendo quem não assistiu ou quem já assistiu rever, que é intitulado Pais Bons, Filhos Semelhantes, ou a Teologia da Família, outro vídeo, né, para nós podermos entender a importância do valor né, da família. E nós vamos ver o quanto Deus se preocupou em relação a isso, a escolher os primeiros pais, né, para educar Cristo, né, dentro né, no momento da sua infância. O outro vídeo também que eu recomendo é aquele intitulado A Parábola dos Atalaias, né? Que os pais precisam ser os atalaias, né? E aí nós vamos entender a importância disso. No versículo 10 lá então de Alma, 34, ele diz: porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano, deverá, porém, ser um sacrifício infinito
e eterno. Nós temos também um vídeo que eu já postei há algum tempo atrás, intitulado Expiação Infinita e Eterna. Fala exatamente o que esse versículo está dizendo. Quem quiser entender melhor e mais detalhadamente pode assistir esse vídeo também. Agora, aqui no versículo 10 está dizendo que a justiça, como nós vimos lá, ela não vai admitir que alguém possa morrer para poder realmente salvar outra pessoa. Olha só no 11 o que fala. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. Então, o que ele quer dizer aqui? Que se alguém quiser morrer por alguém e dizer para o seu senhor, pode deixar que eu morro por ele, a justiça não pode aceitar isso, porque o sangue da pessoa não é um sangue imaculado. Agora, por isso que no versículo 10, quando diz que não seria na verdade um sacrifício humano, mas que seria na verdade um sacrifício infinito e eterno. E o único que teria essa condição é Jesus Cristo. Nós vimos na primeira parte dessa aula a razão de ele ser chamado e reconhecido como filho unigênito do Pai. Então ele é o único que tem esse título, porque unigênito é que ele foi gerado no espírito e na carne pelo Pai Celestial. E por causa disso ele herdou o poder de dar a sua vida, ou seja, de morrer, na verdade, permitir que os homens o matassem, e depois de tornar a tomar a vida de volta, ou seja, a ressurreição. Então isso ele herdou do Pai, por ele ser criado tanto espiritualmente como fisicamente pelo Pai Celestial. E então a justiça, como diz lá, a justiça eterna não admitiria outro meio. Sem esse procedimento e esse Redentor, todas as pessoas, iriam se tornar como o diabo. Então a justiça só iria aceitar um sangue imaculado, um sangue limpo, puro, que foi o sangue de Cristo. Por isso que desde lá no início do plano de salvação, a importância do nascimento, do que Cristo fez durante o período do seu ministério e depois concluiu com esse grande sacrifício expiatório, e claro, depois ele sofreu na cruz e tudo mais, mas só foi a consumação de todas as coisas. Mas o ato mais importante, principal, central da doutrina de Cristo é a expiação. Por isso que nós temos que buscar entender melhor isso. No versículo 12 diz: a lei, porém, requer a vida daquele que cometeu assassinato. Portanto, nada pode haver a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Ou seja, ninguém teria essa capacidade de, na verdade, satisfazer a justiça, porque a única pessoa que poderia é a pessoa que teria condição de não ter pecado nenhum. Então, vou imaginar nós todos aqui no mundo como se fosse que nós estivéssemos num buraco bem fundo. O único jeito de sair desse buraco seria uma escada, mas do buraco não tinha escada nenhuma. Então a única forma de escapar do buraco é alguém que não estivesse no buraco, ele jogaria essa escada para nos salvar. Então essa é a ideia que nós temos que ter. A única pessoa que não estava nesse buraco, por causa da transgressão, lembra que por causa de Adão e Eva, veio o pecado ao mundo, Então nós, na verdade, não nascemos com o pecado de Adão e Eva, mas nós nascemos num mundo em pecado. E aí nós nos tornamos transgressores ou, no caso, pecadores. E todos nós estamos nesse buraco. Então, como diz aqui, a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Então, o único meio de alguém poder ter condições de nos salvar é ele não ter pecado nenhum. Porque senão a justiça não poderia aceitar isso. Mesmo que a misericórdia, embora não iria burlar, mas a justiça não estaria, na verdade, satisfeita. E nós vamos ver aqui nos versículos posteriores, explicando isso.
mas para nós podermos ter ideia da escada, então nós estamos num grande buraco, e o único jeito de sair dele é alguém que não está no buraco, e o único que não está é Cristo, Jesus Cristo, e ele então jogou essa escada para nos resgatar. Então aí vem o versículo então 15 e 16 de Alma 34. Então vamos entender o que diz aqui. E assim ele, Jesus Cristo, trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome. Então vamos lembrar que o grande sacrifício expiatório, ele é condicional. Ele só é incondicional para as pessoas que não têm a sã consciência, né? Ela está fora da sã consciência dela, as criancinhas, né? Que morrem sem pecado. Então, mas para aqueles que nasceram nesse mundo em pecado, que têm o entendimento das coisas, o que é certo, o que é errado, é condicional. Então aqui está dizendo aqui, e ela só vai ser manifestada, ou a pessoa só vai ser beneficiada pela expiação, como diz aqui, aqueles que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade desse último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia. Então o ato da expiação de Cristo é um ato de amor, misericórdia, mas ele está condicionado a quê? Aí diz aqui, o que esse último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça. Agora, como é que sobrepuja? Não é, ela não burla ou não engana a justiça, mas é a única razão que a justiça vai aceitar. Agora, é por isso que aqui diz, e é o que nós temos que entender, e proporciona aos homens meios para que tenham fé, para o arrependimento. Então, assim, agora no 16 é o que explica, e assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento é que tem o efeito, o grande e eterno plano de redenção. E para concluir, para, na verdade, ampliar o nosso entendimento, Alma 42, nós vamos entender melhor isso. Então vamos ver lá, a partir do versículo 21, diz lá, e se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teria o direito sobre a criatura, mas foi dado uma lei e fixado um castigo, ou uma pena, e concedido um arrependimento. Aí diz aqui, ó, lá no versículo 22 de Alma 42, arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Então, condicional. Eu só vou ter direito à misericórdia de Cristo se eu me arrepender. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. No 23 ele completa dizendo, Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação, e a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E para encerrar, no 25, como diz lá, acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não. De modo algum, se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, que nós possamos entender claramente a importância do nascimento de Cristo, o propósito maior que é a expiação, e que a expiação, a única coisa que o Senhor requer de nós, para que possamos ser beneficiados pelo seu grande sacrifício, é nos arrependermos. Então, eu penso que está muito claro isso, né? Para nós podermos entender isso. E vão lembrar que o arrependimento exige obediência, exige sacrifício. E como nós vimos em outras aulas, que algumas pessoas às vezes alegam, falam sobre a obediência cega, né? Então a gente precisa deixar claro, entender que
a igreja, o evangelho, as autoridades gerais, elas não esperam dos membros e dos líderes que eles sejam obedientes cegamente. Vamos ver o que o L. Boyd Packer nos ensina sobre isso. Então, um discurso muito conhecido do L. Boyd Packer, intitulado Arbítrio e Controle, Autossuficiência Individual. Esse discurso foi proferido numa conferência em abril de 1983. E ela foi, na verdade, publicada na Liahona de julho de 83, a partir da página número 108. Então, eu convido aqueles que quiserem ampliar ainda mais a visão, o entendimento, estudem esse discurso na íntegra. Eu só vou usar uma parte do discurso aqui, 3 partes do discurso, para nós podermos entender sobre essa questão da obediência cega. Então vamos ver o que o L. Boyd Packer nos ensina. Ele diz: os santos dos últimos dias não são obedientes por serem compelidos a obedecer. Então, Deus ele não vai forçar ninguém a ser obediente. Por isso que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né, ou o arbítrio moral, conforme Doutrina e Convênios esclarece melhor, é algo que Deus vai respeitar. Então ninguém é compelido a obedecer. Então não existe obediência cega. Então nós vamos entender esse conceito. Então aí o LDP continuando diz: obedecem por conhecerem certas verdades espirituais e a pessoa terem resolvido, como expressão de seu livre-arbítrio individual, obedecer os mandamentos de Deus. Então ele diz: somos filhos e filhas de Deus, seguidores e discípulos voluntários de Jesus Cristo, sob cuja chefia somos feitos livres, conforme Mosias 5. Agora, vamos observar essas palavras que está no discurso do LDP, que ele diz assim: aqueles que falam de obediência cega talvez conheçam muita coisa, mas não entendem as doutrinas do Evangelho. Inclusive, essa escritura de Moisés, capítulo 5, 6 e 8, é aquele evento que, às vezes, eu já vi pessoas de forma equivocada ensinarem, lendo esses versículos apenas, dizendo que Adão foi obediente cegamente. Que esse relato diz que quando Adão estava oferecendo sacrifício, um anjo apareceu para ele e perguntou para ele por que ele oferecia sacrifícios. E Adão então respondeu: eu não sei, exceto que o Senhor me ordenou. E muitos então às vezes interpretam isso como obediência cega, e não é verdade. Então vamos entender de que Adão, como assim nós vemos quando na primeira parte da aula que nós vimos primeiro, Nef 11, onde o anjo perguntou para Nef se ele conhecia a condescendência de Deus, e Nef falou: olha, eu conheço e aceito e entendo o amor de Deus, mas não conheço todas as coisas. Assim era com Adão. Adão, ele não sabia as coisas plenamente. O que ele quis dizer para o anjo, quando ele diz não sei, exceto que o Senhor ordenou, é que nesse momento ele estava exercendo a fé. Então a obediência cega não é esperada de ninguém. Tanto Adão, ele sabia alguma coisa que antes do anjo aparecer e perguntar para ele por que ele estava oferecendo sacrifício, ele teve que preparar tudo aquilo. Então ele teve que fazer um altar de pedra, ele teve que escolher um animal especial que não podia ter mancha, não podia ter mácula, não é? Ele tinha que cortar um animal de uma maneira que tinha um ritual para ser feito corretamente. Aí ele tinha que colocar aquelas partes em cima do altar, acender o fogo e então fazer o sacrifício. Então, na verdade, Adão, até onde ele conhecia, ele fez. E aí, quando o anjo perguntou para ele por que ele estava oferecendo sacrifício, então aí essa era a hora que ele ia exercer a fé. Então nós, na verdade, não fazemos as coisas por ser obediente, na verdade, cegamente. Nós fazemos as coisas pela compreensão que nós temos, o entendimento, até essa parte até onde eu sei, e o que eu não sei, mas está alinhado à vontade de Deus, eu vou exercer fé. Mas nunca vai ser obediência cega. Então ninguém vai obedecer alguma coisa cegamente. Não é isso que é esperado. Por isso a importância de nós sabermos a doutrina, conhecermos a doutrina de Cristo,
que em parte nós vamos agir pelo conhecimento, que eu sei, eu conheço, eu sei, mas vai ter uma parte que nós não sabemos todas as coisas, nós não temos respostas para todas as coisas, e na plenitude, né, total nós não sabemos, aí nós vamos exercer a fé. Né? Por isso que é importante nós entendermos esse princípio. Né? Fé, como diz lá em Alma 32, 21, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Então é uma conexão, é um complemento. Eu vou fazer até onde eu sei, eu conheço, e o que eu não sei, se vier um anjo perguntar por que eu estou fazendo, eu falo, olha, até onde eu sei é isso, daqui para frente eu não sei. Né? Eu estou exercendo fé, porque foi o Senhor que mandou, está alinhado às palavras dos profetas, e é assim. Então, é pelo conhecimento e pela fé, e nunca cegamente. Né? Então, muito cuidado, por isso que temos que conhecer a doutrina. Aí ele continua, existe uma obediência nascida do conhecimento que transcende qualquer forma de controle externo. Não somos obedientes por cegueira, somos obedientes por enxergar. O melhor controle, repito, é o autocontrole, que é inclusive o título do discurso, arbítrio e controle. Nós temos a liberdade, mas nós também temos que aprender a controlar isso. As tentações que vossos filhos enfrentarão não virão em casa ou nas aulas do seminário instituto, mas posteriormente, quando estiverem longe dos pais e dos professores. Um dia terei de dar-lhes a liberdade. Então, né, para nós, como pais, como família, a gente sabe disso. Os nossos filhos crescem, aí nós vamos ter que ir dando liberdade, né, ensinando corretamente as coisas, e a maior parte dos desafios que os jovens vão ter, os nossos filhos, não vão ser quando eles estiverem na nossa presença. Não vão ser quando eles estiverem lá na sala do seminário, do instituto, ou numa reunião com os líderes. Mas vai ser fora, às vezes na escola, na faculdade. Né? E aí então o presidente Peck diz o seguinte, que vai chegar um momento que nós vamos ter que dar essa liberdade. E ele diz, e quando esse dia chegar, até que ponto serão livres e até que ponto estarão seguros? Então é uma pergunta que o Ellen Peck faz, que eu acho que é impactante. Porque vai chegar um momento que os pais vão ter que deixar os filhos para a escola sozinhos, às vezes vão trabalhar, vão para o emprego sozinho, embora eles moram no mesmo teto que o pai e a mãe, mas eles vai ter que dar essa liberdade. Agora, quando chegar esse momento de você dar essa liberdade, quanto eles vão estar preparados para isso? O quanto eles vão ser livres e vão estar seguros? E aí o Ellen Peck só diz essa frase final, passando a régua espiritual, dependerá de quanta verdade aprender. Então, se você quer essa segurança, que seu filho seja livre, mas que tenha essa realmente segurança, vai depender muito de quanta verdade eles aprenderam no lar, do Evangelho. Não é a igreja que é responsável para fazer essa parte, mas é os pais. E aí os pais ensinando isso no lar, nós vamos levar isso para a igreja, e a igreja é um auxílio para tudo isso, para as famílias. Então nós vamos para a igreja lembrar daquilo que nós aprendemos no lar. Vamos ouvir experiências de outras pessoas e vamos aprender, vamos adaptar e vamos compartilhar as nossas experiências e também ajudar as pessoas com as nossas experiências. Então, de uma vez por todas, que nós possamos pensar a respeito disso. Não existe obediência cega. Não é esperado obediência cega de ninguém. Por isso que nós temos manuais, nós temos reuniões de conselho, nós temos líderes que nos presidem, nós temos os profetas, nós temos as escrituras. Então nós podemos sim conhecer e agir por conhecimento também. Mas com certeza vai ter um momento nessa ação que vai exigir fé, porque até certo ponto nós vamos conhecer e o restante vamos exercer fé. Então, eu gostaria de encerrar usando uma analogia de uma escritura de tudo isso que nós aprendemos e sobre a importância do nascimento de Cristo, mas o propósito maior de tudo isso, né, e que é para o nosso benefício.
E essa escritura, segundo Coríntios 3,18, ela diz lá: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que o Paulo quis dizer para isso? Como que eu posso entender isso aplicando para os dias de hoje? O que é que reflete no espelho? Para todos que já passaram no templo e conhecem a importância disso, nós temos lá a representação da eternidade, né? Então, que é aquele espelho, né, que reflete a eternidade. Então, como diz na Escritura, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, que é eterna, somos transformados de glória em glória, imagem em imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu acho que todos conhecem aquela... nós podemos ver por essas duas fotos, se nós pudéssemos, e até inclusive tem um dos vídeos que nós aprendemos no início, né, intitulado Qual é o seu legado? Então imagine esse homem e essa mulher, né, segurando esse espelho, e vamos nos colocar no lugar deles. Então agora ele está segurando como um bisavô, mas um dia ele foi avô, um dia ele foi pai e um dia ele foi filho, assim como a mulher, a bisavó. Um dia ela foi avó, um dia ela foi mãe e um dia ela foi filha. E essa é a representação do espelho que nós aprendemos na casa do Senhor. Então é o legado que nós deixamos. Um dia fomos filho ou filha, um dia vamos ser pai e mãe, um dia vamos ser avô e avó, um dia vamos ser bisavô, bisavó, e alguns com o privilégio de ser tataravô, tataravó. Então que esse quadro, essa representação possa ficar em nossa mente. E eu lembro daquela história de criança, né, onde conta da bruxa, né, que olhava para o espelho, e no espelho ela dizia: espelho, espelho meu, há alguém mais? E aí eu queria fazer uma aplicação aqui para nós, né? Embora na frase dela, ela dizia: há alguém mais bela do que eu, ou bela do que eu, mas algumas aplicações que nós podemos pensar, e eu deixo essa reflexão para encerrar. Quando você se olhar no espelho a partir de hoje, pense sobre isso. Talvez naquele momento só você olha para o espelho e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais obediente do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais estudioso das Escrituras do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais caridoso do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais confiável do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais responsável do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais amável do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais misericordioso do que eu? E espelho, espelho meu, existe alguém mais desejoso ou desejosa de ter a vida eterna do que eu? Mas não vamos fazer como a bruxa, né? Que quando descobriu que havia alguém mais bela do que ela procurou matar. Mas que possamos pensar dessa forma. Se existe alguém melhor do que nós em alguma característica, em alguma coisa que precisamos aprimorar e melhorar, que possamos dizer dessa forma para o Senhor: Senhor, espelho, espelho meu, existe alguém melhor do que eu nesse ponto, e dizer para o Senhor: Senhor, se houver, Senhor, alguém melhor do que eu, então faça com que eu me assemelhe a essa pessoa para conseguir aperfeiçoar-me. E que o foco maior seja o Cristo. Cristo nasceu para esse propósito, para que possamos ser como Ele é. Mas existem muitos bons exemplos ao nosso lado, nossos familiares e as pessoas que confiamos, e nós podemos também ser semelhantes.
E muitas pessoas vão olhar para nós também e vão desejar ser semelhantes a nós também. Mas o foco maior é Cristo. Ele nasceu para isso e com esse propósito, como ele mesmo disse, para esse propósito eu nasci. Então, espelho, espelho meu. Há alguém melhor do que eu possa me tornar semelhante. Que nós possamos ter aprendido nesse ano de 2022, no curso do Velho Testamento, todas as doutrinas suficientes através do Espírito. E para encerrar, então, eu gostaria então de desejar a todos um Feliz Natal e que nós possamos iniciar o ano novo de uma forma talvez mais concreta, de que nós possamos estudar o Vem Segue-me diariamente. E eu vou tentar ajudar, eu vou continuar compartilhando então os vídeos do ano que vem do Novo Testamento, procurando e lembrando que não é a única forma de fazer aquilo que eu estou compartilhando, mas é uma alternativa para ajudar-nos. E que nós possamos então estudar o Vem Segue-me 2023, que vai ser o curso do Novo Testamento, a vida de Cristo, Jesus Cristo e os seus apóstolos. Que nós possamos aprender muita coisa, e eu garanto que nós vamos. Então, eu espero que nós possamos ter aprendido. Feliz Natal a todos e que possamos ter uma boa entrada de ano novo. Até a próxima.